Olá, hoje é 30 de maio, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo sobre curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. No nosso boletim de hoje temos 3 destaques. Primeiro vamos falar sobre o crescimento do nosso PIB no primeiro trimestre de 2026. Em seguida, a nossa segunda matéria traz as exportações de petróleo e os reflexos da guerra. E a terceira e última notícia aborda a investigação da Polícia Federal envolvendo Cláudio Castro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Podcast Radar FGV. A economia brasileira avançou 1,1% logo nos primeiros meses de 2026. É uma taxa super importante porque marca um movimento muito claro de recuperação, trazendo um novo fôlego depois daquele ritmo mais lento que a gente acompanhou nos meses anteriores. Mas o que puxou esse número para cima? O grande motor desse resultado foi a expansão do setor de serviços e também o aumento do consumo das famílias. A pesquisadora da FGV Ibris, Silvia Matos, explica que vários fatores ajudaram a fortalecer esse consumo logo no início do ano. O consumo também é beneficiado pelo reajuste real do salário mínimo que ocorre no início do ano. E também o governo fez outras medidas, como a isenção do imposto de renda. Isso tudo ajudou, sem dúvida, o consumo nesse início de ano. Pelo efeito de mercados buscarem novos mercados, não depender tanto do Oriente Médio no fornecimento, principalmente a China, com certeza, e pelo efeito preço, que ajuda não só na rentabilidade do setor, mas também para a arrecadação. O governo consegue arrecadar bastante imposto com o aumento do preço do petróleo. A guerra no Oriente Médio provoca impactos diretos na economia do mundo todo, e a dinâmica global de transporte mudou de forma drástica. O fechamento do Estreito de Hormuz limitou bastante as rotas tradicionais, o que forçou grandes nações, incluindo a China, a recalcular a rota e buscar alternativas. Nesse novo cenário, o petróleo brasileiro ganhou um destaque impressionante como fornecedor internacional. Para ter uma dimensão exata disso, estamos falando de uma marca de 17 bilhões de dólares. Com a alta no preço do barril e o aumento da nossa produção no pré-sal, o Brasil exportou todo esse volume gigantesco apenas no início do ano. É um valor tão expressivo que o petróleo acabou ultrapassando até mesmo a soja nas nossas vendas para o exterior. E qual é o impacto prático de tudo isso na economia? O professor Nelson Marconi, da EASP, faz uma leitura muito clara. Ele aponta que essa entrada gigantesca de dólares no país é fundamental para fortalecer a nossa moeda, o real. Vai contribuir para, vamos dizer, positivamente para as nossas contas externas, vai valorizar a nossa moeda e isso vai ter um efeito de impedir uma alta maior da inflação. A Polícia Federal está conduzindo uma investigação envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os autos apontam que ocorreram encontros de luxo e eventos patrocinados pelo empresário um pouco antes de o Rio Previdência realizar investimentos milionários em papéis desse mesmo banco. A lista da Polícia Federal cita jantares em Nova York, degustações de uísque de alto padrão e despesas internacionais bem elevadas que teriam sido custeadas por Vorcaro. Trazendo uma visão técnica e ampla do caso, o cientista político e professor da FGV, Cláudio Couto, oferece a sua análise. Olha, estamos falando, na realidade, de uma estratégia de sedução, E às vezes não é o pagamento de propina em espécie, Mas é o pagamento de propina na forma de um tipo de mimo, Como esse aí. Que conta maluca, Quer dizer, cada um desses cidadãos comendo carne banhada a ouro e tomando uísque gastou $100 mil. É um negócio, assim, impensável. Algo desse tipo. Então se imagina, primeiro, seria interessante saber quem eram os outros 9, Porque, afinal de contas, a quem que também interessava o Vorcaro seduzir, Não imagino que fosse só o governador do Rio de Janeiro. E se a contrapartida, do governo do Rio de Janeiro, foi 80 milhões de reais. Quer dizer, ali, só no caso do Cláudio Castro, ele teve um lucro muito grande, 80 milhões de reais, a gente, enfim, se fizer a conversão para o dólar, ele gastou só $100 mil, sobra ainda muito dinheiro. Imagino que os outros também tenham entrado nessa cota de investimentos. Então, certamente seria o caso de entender qual foi o tipo de acordo que foi feito com os demais participantes aí desse Convescote. Então, acho que esse é um primeiro dado que precisa ser observado. E segundo, é interessante como essas lideranças políticas realmente se deixaram seduzir
fortemente por ele. Outros que viajaram de jatinho, né? A gente viu o caso do Ciro Nogueira, que tinha uma série de despesas pagas, inclusive com o próprio cartão de crédito do Daniel Vorcaro. Isso certamente constitui um padrão, né? O Vorcaro construiu uma rede de apoios, não só para o momento em que as coisas ficassem feias, acho que parte dessas relações talvez tenha mais a ver com isso, para ele ter que ser socorrido por aqueles que também se envolveram com ele quando houvesse algum tipo de problema, mas em outros casos acho que foi só para abrir portas mesmo. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!